Olá pessoal, boa tarde meus amigos. Meu nome é Túlio, para quem não me conhece. Estou aqui para gravar mais uma vez para vocês um pequeno capítulo do livro de respostas de Emmanuel, uma pílula de amor para as nossas reflexões diárias aí, tá certo? Lembrando que esse é um livro muito bonito, muito bem feito, que responde diversas questões sobre o relacionamento humano e que com certeza poderá ajudar muitas pessoas a refletir, a pensar, a usar como material de reflexão mesmo, né? E utilizá-lo na sua vida aí em função das dificuldades pelas quais todos nós em algum momento da vida passamos, né? Lembrando aí que se gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Nós temos hoje 112 inscritos e queremos chegar a 200 inscritos, né? Então, se quiserem se inscrever, sempre que houver um vídeo novo, vocês vão receber a comunicação diretamente do YouTube, né? E o like é para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante, relevante e vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá para o tema da tarde, né? No caso, da tarde de hoje, capítulo 30, chamado Recursos Materiais, né? Como eu já disse, é do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. Então, o Emmanuel nos fala o seguinte: no domínio das possibilidades materiais, as lições são diversas. O que guardas talvez te deixe, o que desperdiças com certeza te acusa, o que emprestas te experimenta. Em verdade, só pertence àquilo que dás. Então, o que está falando aqui nosso querido Emmanuel, né? Primeiro que esse assunto é um assunto, como ele mesmo diz, tem lições das mais diversas, né? Quando fala de possibilidades materiais, estamos falando desde alguma possibilidade material até aquele que é milionário, multimilionário, etc. e tal. E os recursos materiais são os das mais diversas espécies também, né? Nós podemos englobar dentro dos recursos materiais não só aquilo que a gente tem e possa dar ou emprestar, mas aquilo até que nós somos, né? Como pessoa humana, podemos despender do nosso tempo, né? Em ajudar as pessoas. Esse é um recurso material válido, né? Muito, muito importante, o tempo, né? Mas ele está fazendo um foco aqui especificamente, eu creio, né, nas possibilidades materiais mais imediatas, né? Antes até de entrar aí na conceituação dele, né, isso aqui nos faz lembrar muito aquela passagem do Evangelho que os fariseus, para testar Jesus, viram ali que ele estava diante de cobradores de impostos e perguntaram para ele, né? Os judeus, fariseus, né? Tentando criar uma certa armadilha para ele frente à dominação romana, né? Porque lembrando que na época, né, a Judéia, que é hoje o Estado, hoje é Israel, né? Era totalmente dominado pelos romanos, né? Então, um dos fariseus perguntou para ele: será justo pagar impostos aos romanos, né? Daí ele falou: você tem uma moeda aí? Deixa eu ver uma moeda. Aí mostrou, pegou uma moeda, estava lá a esfinge de César. Aí ele respondeu: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, tudo vai da intenção moral íntima do nosso coração. Uma pessoa pode estar vestida de joias e ser uma pessoa humilde, e outra pode estar vestida de andrajos e maltrapilho e ser uma pessoa orgulhosa, tá certo? A aparência engana muito.
E quando Jesus falou dai a César o que é de César, é dai as coisas materiais, porque aquelas que interessam a Deus são as coisas do Espírito, são aquelas que nos farão melhor mais para frente. Então, como ele diz aqui, o que guardas talvez te deixe. Isso é claro, né? Porque tudo que a gente amontoar na vida, um dia a gente vai desencarnar, nós não vamos levar nada daqui, vai ficar tudo aqui. Então, que façamos bom proveito daquilo que a gente guarda, né? Obviamente que ninguém está recomendando a pessoa se desfazer de tudo e depois passar a depender dos outros, né? Nós estamos falando aqui, né, daquilo que a gente pode despender aos outros e que possa ser útil para alguém, né? Também ele fala, o que desperdiças com certeza te acusa. Por que te acusa? Né? Porque o desperdício é talvez o pior, né? Que é que você não utiliza e não deixa ninguém mais utilizar. Aquilo vai para o lixo, é desperdiçado, né? Então nós sabemos que tem muitas coisas úteis que nós temos de supérfluo que, se bem empregadas no trabalho do bem, no auxílio de alguém, serão úteis para aquelas pessoas, né? Ele também complementa dizendo, o que emprestas te experimenta, porque tem muita gente que empresta, mas no fundo não quer emprestar, no íntimo está contrário àquele empréstimo, somente o faz, digamos, ao sabor das circunstâncias ou das pressões familiares, sei lá, né? Na verdade, a gente tem que emprestar as coisas como se fosse só de ida, e se a pessoa nos devolver, bom, se não nos devolver, tudo bem também, entendeu? Quer dizer, nosso coração não pode ser apegado à matéria, nós temos que tentar desvendar quais são as coisas importantes dentro do nosso íntimo, do nosso coração, quais são os valores morais que nós vamos entesourar, né? O próprio Cristo lembrou lá numa passagem também, que está lá em Mateus, que nem olhou um lírio do campo e falou, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E vós que sois pequeninos, vocês acham que são, por serem filhos de Deus, Deus os desamparará? Então quis dizer, se não desampara a erva do campo, que um dia será queimada, Deus não abandona os seus filhos, não vai abandonar os seus filhos de maneira nenhuma, né? Então, ele termina dizendo, em verdade só te pertence aquilo que dás. Parece uma moral estranha, né? Mas é porque você, quando está dando algo de material, né? O título é Recursos Materiais. Você está melhorando-se a si mesmo, está caminhando na senda evolutiva do progresso moral, está se melhorando, está se despojando da vaidade, do egoísmo, do orgulho, né? De todas essas coisas que nos fazem ficar presos no mundo da matéria e não no mundo do espírito, como nos pediu Jesus, né? Então é isso aí, né? E outra coisa importante também que Cristo já nos disse, que é ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, se nós temos amor no coração, temos que distribuir amor. Se temos fraternidade, distribuir fraternidade, né? E assim por diante, né? Tentar nos melhorarmos através da nossa libertação de tantas e tantas amarras materiais que nos prendem, nos trazem às vezes muito prejuízo. As obras de André Luiz, lá todos os livros de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, que eu recomendo que todos leiam, são cheios de exemplos de pessoas que depois que desencarnaram, viram que passaram sentado em cima de recursos amoedados, ou pior, que cometeram crimes contra irmãos, contra pais, contra filhos, para poder ficar com herança, brigas familiares que terminam em tragédias, né? Então, tudo isso é causado pelo nosso apego
excessivo à matéria. Não que a matéria não seja importante, nós temos que comer, beber, vestir, trabalhar, mas nós não podemos ser apegados àquilo demasiadamente, porque um dia nós vamos deixar tudo, inclusive o corpo. Nós vamos embora daqui, desse planeta, para o mundo espiritual, né? Só com o nosso espírito, nem a roupa do corpo que estivermos vestindo nós vamos levar, vai ficar tudo, certo? Então, se a gente pensar na continuidade da nossa existência, não só na existência do berço ou túmulo, nós vamos ver que é um desperdício ficar lutando e criando, digamos, cisanias, diferenças, brigas familiares por conta de dinheiro, de herança e outras coisas mais, né? O que importa é aquilo que a gente entesoura no coração, aquilo que a gente dá, né? Dá com amor, é aquilo que nos pertence. Então nós estamos dando coisas boas, né? Então é isso aí, minha gente, né? Sem nos alongarmos demais no comentário, né? Porque o objetivo é ser uma coisa breve assim para nossa reflexão, né? Sejamos fraternos, sejamos caridosos, sejamos amigos, sejamos cuidadosos com as pessoas, né? E o universo, através das leis divinas, nos retribuirá em forma também de bondade, de amor, de saúde, de felicidade e de paz. Todos nós desejamos sermos felizes e termos paz no coração. E a paz no coração vem da consciência tranquila, daquilo que nós fizemos da nossa vida, daquilo que nós construímos ao longo da nossa existência. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um capítulo do livro de Respostas de Emmanuel, que, como todos já sabem, nessa altura do campeonato, né? Ele é um livro de 50 capítulos. Nós estamos no 31 hoje. E fala das coisas do cotidiano, do dia a dia, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e trazendo reflexões importantes para o nosso dia a dia, né? O objetivo, como eu sempre digo, é ser um vídeo curto, né? Não tomar mais que 10, 12 minutos aí, e deixar a reflexão por conta de vocês, tá certo? Lembrando que, se gostarem do vídeo, do canal, deixem o seu like, se inscrevam, ativam o sininho de notificação aí, como todos os canais pedem, né? Para que o canal ganhe relevância e possa ser exibido para mais pessoas que dele necessitam, tá certo? Bom, vamos lá trabalhar, certo? Sem mais delongas, o tema de hoje é: colherás sempre. Né? Então, vamos ver o que o Emmanuel nos reserva aqui hoje. Esse título bem sugestivo. Colherás sempre. Reparte com o próximo qualquer recurso que tenhas. Ensina com o que sabes, sem a pretensão de conhecer mais do que os outros. Auxilia como és. Doa o coração no benefício que fizeres. De tudo que semeares, efetivamente colherás. Então vocês vejam só, 5 frases que, se a gente colocasse em prática, mudava a nossa vida, mudava o nosso destino espiritual. Nós poderíamos ser mais felizes, né? Na semeadura e, portanto, depois na colheita, né?
Mas vamos olhar aqui um por um. Primeiro ele fala assim: reparte com o próximo qualquer recurso que tenhas. Então o que ele está dizendo? Não importa se você é rico ou pobre. É o óbolo da viúva, lá do Evangelho. A viúva que tem uma dificuldade enorme para cuidar dos filhos, como eu vejo na campanha da cesta básica acontecer frequentemente, e sai com as moedinhas e deixa R$5 para a campanha da cesta básica, está dando muito, muito, muito. Está dando aquilo que ela quase não tem, né? Então, tem gente que pensa: ah, não, eu para fazer caridade eu tenho que ganhar na loteria. Ah, não, eu tenho que parar de trabalhar e ter tempo livre para fazer isso. Não, eu tenho que primeiro cuidar dos meus filhos. Enfim, a gente põe um monte de Cs na frente e acaba não fazendo nada. Então, reparte com o próximo, olha o advérbio, qualquer recurso que tenhas. E vale para o tempo também. Às vezes você não tem nada e tem o tempo. O Chico às vezes não tinha o que dizer para uma mãe gestante, mãe que havia perdido o filho. Ele abraçava a mãe e chorava junto. Tá certo? Então às vezes a gente não tem nada, só tem o tempo, só temos nós, só tem o nosso coração. Tá certo? Os recursos amoedados são os que menos importam. Lógico que são importantes para comprar as coisas materiais que as pessoas necessitam para comer, para viver, para sobreviver. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não precisa ser rico para doar alguma coisa que você tenha. Pode ser seu tempo, o seu sorriso, o seu silêncio, a sua fraternidade, a sua serenidade no momento de aflição, né? Segurando outros que estão perto de entrar no desespero, né? Então é isso. A segunda coisa que o Emmanuel fala é assim: ensina com o que sabes, sem a pretensão de conhecer mais do que os outros. Aqui tem duas mensagens importantes. Ensina com o que você já sabe. Eu acho que foi o Chico mesmo que falou: quem tem uma semana de evangelho já pode fazer muita coisa. Então não tem que virar especialista de nada, tá certo? Ensina com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem de bom, que você já aprendeu. Passa para frente, né? Agora, sem a arrogância, sem a pretensão, ele usou a palavra mais light aqui, mas você podia substituir por arrogância, sem a pretensão de conhecer mais que os outros. Estude, lógico, temos todos que estudar. Quanto mais nós estudarmos, lermos as obras básicas de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, né? A Gênese, a série toda de André Luiz, que é muito maravilhosa, né? A gente vai aprender mais e vai, portanto, poder ajudar mais com um pouco mais de conhecimento. Mas sem aquela pretensão de querer ser mais do que o outro. Ao contrário, procurando falar o mínimo possível e quando falar em tom de empatia com as pessoas, tá certo? Você veja quanta coisa o Chico falava e alguém perguntava alguma coisa para ele, ele pacientemente respondia, né? Estou dando exemplos do Chico porque é um dos exemplos mais próximos do que o Cristo espera de nós aqui na Terra, né? Encarnado, né? Então é isso, né? Quer dizer, a gente tem que estudar? Tem, mas vai com o que você já sabe, tá certo? E ele continua dizendo assim: auxilia com o que és. O que ele está falando? O que você já é hoje, você já pode auxiliar. Eu, por exemplo, me lembrei das obras do André Luiz, que sempre começou lá no nosso lar, né? Com
o enfermeiro Silas. Você falava, o enfermeiro, mas conforme foi avançando o livro, a gente percebia que ele era um enfermeiro, mas que conhecia muito do mundo espiritual, tá certo? Nesse livro aqui também, então, Ação e Reação, nós temos também um auxiliar chamado Silas, que ele era auxiliar, chamavam ele de auxiliar, de assistente, não tinha título nenhum, mas já dominava o magnetismo, sabia doutrinar espíritos das trevas, tinha conhecimentos de como fazer uma pesquisa num corpo encarnado para saber se tinha uma doença ou não. Era um assistente, né? E vários outros casos assim nos livros de André Luiz, apareciam pessoas para ajudar ele, o Hilário, né? Que não tinham títulos específicos assim, mas que sabiam muito. Então, com aquilo que a pessoa já tem dentro de si, já pode ajudar, tá certo? Não precisa ser uma enciclopédia ambulante, não precisa conhecer todos os mistérios, todos os dons. Aliás, o Paulo, na Epístola aos Coríntios 13, famosa aí, né? Ele falava, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, isso de nada adiantaria. O que ele estava dizendo? Mesmo que eu profetizasse, isso de nada adiantaria se eu não tivesse amor. Então, mesmo que eu pudesse dispor de todos os bens do mundo, e se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, Paulo dá esse exemplo, né? Que o amor vem na frente. Né? Por isso que na sequência, o próprio Emmanuel já diz, doa o coração no benefício que fizeres. Se eu tiro uma roupa do corpo e dou para uma pessoa que está passando frio e faço aquilo com o meu coração, vale mais que R$1 milhão, dado sem vontade, entende? Quer dizer, o que você fizer, faça com amor, faça com coração, por mínimo que seja, tá certo? Porque isto é o que importa. Nós estamos treinando, fazendo a nossa capacitação, a nossa ginástica espiritual para um dia sermos espíritos puros. E como que a gente faz isso? Caridade, que é sinônimo de amor. Fazer ao outro o que você esperaria que fizesse a você. Amar a Deus acima de tudo e amar ao seu semelhante, como eu vos amei, falou Jesus. Esse é o principal mandamento. Então ele conclui, né, o Emmanuel, dizendo, de tudo o que semeares, efetivamente colherás. Né? Tem até uma gíria que fala que quem semeia vento, colhe tempestade. É uma pura verdade popular. Porque se a gente semeia ódio, indignação, revolta, enfim, qualquer desses sentimentos ruins, a gente vai receber isso de volta. É a lei de Deus, ação e reação. Agora, se a gente semear a bondade, se a gente semear a fraternidade, se a gente semear amor, se a gente praticar a caridade, se a gente fizer o melhor que está ao nosso alcance, não precisa ser o melhor do mundo, mas o melhor que está ao nosso alcance, é isso que Deus espera de nós. E aí, a lei da retribuição, ou a lei da ação e reação, nos devolverá em forma de eflúvios positivos, vibrações positivas, ou até coragem para enfrentar as dificuldades que a gente esteja enfrentando, força, né? Nós sabemos que Deus não dá um fardo maior do que o nosso ombro consegue carregar. Então, se Ele nos deu aquele fardo, é porque o nosso ombro consegue carregar. Agora, a gente tem que usar as ferramentas, pedir
através da prece, a ajuda e, acima de tudo, auxiliando as pessoas, nós receberemos auxílio de volta. É a lei da compensação, é a lei da reciprocidade, é a lei da ação e reação, a lei do nome que a gente quiser dar, mas é a lei de Deus, né? A gente vai ter de volta aquilo que nós plantarmos. Então plantemos o bem, né? Plantemos o bem ao nosso redor. Não precisamos querer transformar o mundo, porque o mais importante é querer transformar a nós mesmos em primeiro lugar. Essa é a nossa tarefa, né? Reforma íntima. E a divina providência, através das suas leis imutáveis, nos devolverá em forma de paz, de felicidade, de tranquilidade no coração, de consciência tranquila, de consciência do dever cumprido, tá certo? São essas coisas que a gente vai colher se a gente plantar corretamente, tá certo, minha gente? E não esperar, né? Porque o espírita também aqui entre nós, né? Ah, mas então tem a reencarnação, eu posso deixar para a próxima. Você não sabe se você vai ter as mesmas condições favoráveis que você está tendo nessa. Então é melhor não procrastinar. Tentem resolver o máximo de coisas possíveis nessa. Aquilo que dá para fazer, faz. Para que esperar? Certo? Vai perder a oportunidade de receber um novo corpo, uma nova reencarnação, um novo pai, uma nova mãe, uma nova família, novos irmãos, novo círculo de amizade. Isso, para planejar tudo isso lá no mundo espiritual, é de 30 a 50 anos. Leva. Não é menos que isso. A não ser uma reencarnação de emergência, qualquer coisa assim, mas não. Uma reencarnação planejada é de 20, 30, 40 anos. Você tem que esperar o pai reencarnar, a mãe reencarnar, eles se encontrarem, terem filhos, aí resolverem aceitar você. Pode ser que não aceitem, ou aceitem, não sei, aceitam você, aí você vai nascer, entendeu? Mas primeiro, antes de você, talvez tenha que vir um irmão na sua frente, então são mais 10 aninhos aí esperando na fila lá. Então, é muito difícil conseguir uma encarnação em boas condições, atualmente no planeta Terra. O planeta está passando por uma transformação muito grande, muitos espíritos estão reencarnando como trabalhadores da última hora. Não podemos perder a oportunidade, gente. O tempo que nos é dado por Deus é um tesouro valioso. Façamos bom uso dele, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a semana que vem, tá bom? E deixem o seu like aí se gostaram. Tchau. Meus amigos, boa tarde, meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um capítulo do já conhecido por alguns aí, Livro de Respostas de Emmanuel. E no dia de hoje nós vamos tratar do tema intitulado Problema Nosso. Como vocês já sabem, né? Se gostarem do vídeo, do canal aí, se inscrevam, deixem aí o seu like, acione o sino de notificações para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas que dela necessitam para algum problema íntimo, para uma reflexão, né? Lembrando que o livro de respostas de Emmanuel é uma série de respostas que a espiritualidade superior trouxe através da mediunidade do Chico para responder questões que eram formuladas lá pelos frequentadores do centro do Chico
e que os espíritos não podiam responder todas elas, né? Então eles fizeram esse pequeno compêndio de 50 capítulos e trataram de condensar aqui então a maioria das respostas para as perguntas que normalmente eram feitas a eles, né? Bom, o objetivo aqui é fazer um vídeo curto, rápido, sem muitas delongas, né? Então, passando aqui para o nosso tema, como eu falei, o título é Problema Nosso. Vocês vão entender por que tem esse título aí tão sugestivo, Problema Nosso, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje aqui. Então o que ele fala? Ele fala o seguinte: enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, tá certo? Enquanto nós ainda tivermos melindrados por qualquer coisa, ficarmos ressentidos por qualquer coisa que nos digam, que aconteçam, né? Então, isso traz alguns problemas, né? Então ele fala assim: enquanto cultivarmos melindres, né, e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filhos de Deus e irmãos nossos, e olha como ele complementa, tão dignos do amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos o serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível. Primeira coisa que eu comento com vocês, assim, eu acho assim que o Emmanuel poucas vezes usa verbos ou advérbios tão taxativos quanto esse que ele usou na última frase aí, né? A felicidade para nós é impossível. Ele não falou que é muito difícil. Ele não falou que está longe de se alcançar. Falou que é impossível, tá certo? Ou seja, se nós temos esse quadro que foi mostrado aí, de cultivar melindre, ressentimento por qualquer coisa, né? Não aceitar os nossos adversários que estão no nosso caminho, na condição de primeiro filhos de Deus e também irmãos nossos, e tão dignos de amparo quanto nós mesmos, porque em geral nós achamos que somente nós, os nossos familiares, nossos amigos é que são dignos, né, do amparo divino. Não é assim. Deus ama a todos os seus filhos e todos somos irmãos perante Deus. Então não existe isso de que esse tem um privilégio por isso ou por aquilo. Todos nós somos dignos de recebermos o amparo divino, estejamos fazendo o bem ou fazendo o mal. Deus quer que nós melhoremos, então Ele vai tentar nos amparar, vai tentar nos desviar se nós estamos no caminho errado, vai nos procurar direcionar para o caminho certo, mas todos somos dignos, né? Dignos, o que significa, né? Somos passíveis de receber o amparo divino, igualmente, né? Enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem. Mas como assim sonegar serviço fraterno aos que ainda não nos estimam? Então, talvez os que não nos estimem, a gente talvez não possa nem conversar com eles, ou não tenha acesso, porque há uma barreira, enfim, entre nós e eles, mas sempre a gente pode utilizar o serviço da prece, né? Fazer uma prece silenciosa, íntima, lá no nosso quarto, a quatro paredes, pedir a Deus que ajude esse nosso adversário, né? Que não nos estima por alguma razão, que talvez a gente tenha feito algo para ele que não saibamos ou que não devíamos ter feito, né? Então a gente tem que, se não dá para fazer nada, dá para fazer uma prece, dá para ter um pensamento positivo, não desejar o mal, né? Procurarmos pensar o bem dessa pessoa, né? Querer o bem dessa pessoa. Tudo isso cria uma atmosfera vibracional em torno de nós e entre nós e aquela pessoa que é perceptível para outra pessoa.
os nossos pensamentos viajam a velocidade acima da velocidade da luz. Então nós estamos aqui hoje, pensamos mal de uma pessoa, aquela pessoa começa a sentir a vibração negativa nossa na mesma hora, instantaneamente, e vice-versa. Então, se nós queremos ter felicidade, que é o que fala aqui o Emmanuel, como que nós vamos ser felizes se a gente está trazendo infelicidade para alguém? Se a gente está trazendo sofrimento, preocupação, ódio, revolta? Não é possível. Nós não seremos felizes nunca mesmo, é impossível. Então, ele termina até falando, enquanto nos irritarmos inutilmente, quer dizer, aquela irritação inútil, né? Vazia, desnecessária, né? Que a gente só desequilibra o nosso corpo perispiritual, desequilibra a nossa mente, emite raios negativos para toda a direção, nós vamos criar em torno de nós uma atmosfera absolutamente negativa, que vai permear o ambiente onde nós estamos e vai direcionar para aquelas pessoas com as quais nós estamos vibrando negativamente, e isso vai retornar para nós em forma de vibrações tão ou mais negativas. Podem abrir caminhos para obsessões perigosas, que depois começam pequenas, mas terminam em tragédia. Pode abrir caminhos para depressão, pode abrir caminhos para uma solidão desnecessária, né? Então a felicidade é aquilo que nós fizermos o outro ser feliz. Essa é a nossa felicidade, né? A felicidade que nós dermos aos outros é a felicidade que nós receberemos. Isso vale tanto para os encarnados quanto para os desencarnados também. Às vezes a gente está longe de uma pessoa, até que já desencarnou, e começa a falar mal daquela pessoa. Aquela pessoa se apresenta para nós em espírito ao nosso lado, nos cobrando, dizendo, por que você está falando isso mal de mim? Você não me conhece, não sabe a minha vida, não sabe os sofrimentos que eu tive? Então tenhamos cuidado com o nosso pensamento, porque ele é força viva, diz o André Luiz. Tem força de energia, transmissível no espaço e receptível e retransmitida de volta para nós. São preceitos quase que científicos que hoje nós entendemos como religiosos, mas que mais à frente a ciência vai desvendar como sendo coisas naturais da nossa vida, tá certo? Então, o ensinamento de Jesus é muito simples: amar aos nossos semelhantes como nós gostaríamos de sermos amados, fazer a eles o que nós gostaríamos que fizessem a nós, tá certo? E o principal mandamento, amar a Deus acima de tudo. E o Cristo completou, como eu vos amei, né? O nosso grande mestre e exemplo, que é o Cristo. Então é isso aí, gente. É uma lição bem curtinha, né? Trata-se da aceitação dos nossos adversários. E leia-se adversários do mais amplo espectro, desde um simples, digamos assim, não simpatizante, até um inimigo feroz, né? Na condição de filhos de Deus, na condição de nossos irmãos, tão passíveis quanto nós outros do amparo divino, porque todos recebemos o amparo de Deus, né? Enquanto ainda sonegarmos o serviço fraterno àqueles que ainda não gostem de nós por alguma razão, ou enquanto nós ainda continuarmos nos irritando à toa por qualquer coisa, será muito difícil nós sermos felizes. Muito difícil não, impossível, como diz o Emmanuel, tá certo? Taxativamente. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos aí. Boa semana, até na próxima semana, nós nos vemos aí. Obrigado. Tchau.
Olá, meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe e que estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma pílula de ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho, à luz da doutrina espírita, com uma mensagem muito simples, muito singela, do nosso amigo espiritual Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, do livro de respostas de Emmanuel, que eu já expliquei em alguns capítulos anteriores, né? Então, como eu sempre digo, esse capítulo, esse livro, melhor dizendo, né, ele é voltado para atender questões normais do dia a dia, perguntas e respostas que a gente gostaria de fazer aos amigos espirituais. Elas aqui estão perguntadas e respondidas, né, devidamente, para que cada um tire o melhor proveito delas, por assim dizer, né? Lembrando que, se gostarem do vídeo, se gostarem do canal, tem outros vídeos gravados aí sobre outros assuntos também, que aparecerão lá no card no final. Deixe o seu like, se inscrevam no canal, para o canal ganhar relevância. Hoje nós temos 116 inscritos no canal e queremos assim chegar a 200. Para quê? Para que o YouTube mostre o vídeo para mais pessoas, né? Na verdade, porque esse não é um vídeo comercial, é um vídeo motivacional para aqueles que necessitam e que querem, enfim, aprender um pouco mais, tirar suas dúvidas sobre questões relativas à espiritualidade, à nossa vida interior e tudo mais, né? Mas, dito tudo isso, vamos direto ao assunto. Opa, tem um pequeno erro aqui. Primeiro tem que aparecer o título, que chama-se Cabe ao Tempo. Cabe ao Tempo é o que nós vamos estudar na noite de hoje. Então vamos lá, sem maiores delongas, ver o que o nosso amigo Emmanuel nos reservou na noite de hoje. Diz o Emmanuel: não te queixes, trabalha. Não te irrites, silencia. Não pares, segue adiante. Não discutas, demonstra. Não condenes, ampara. Não critiques, abençoa. Fala auxiliando para o bem. Serve sem reclamar. Não te percas em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Então, né, gente? Nos primeiros parágrafos aí, o Emmanuel faz uma pequena lista de coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, né? Levanta a mão aí quem não tem nenhum, não se encaixa em nenhum desses itens aqui. Se levantou a mão, já é anjo, pode ficar tranquilo, já pode ir para o mundo espiritual superior, que já é anjo, tá certo? Mas se encaixou em algum item daqui, é um ser humano encarnado que está aqui na Terra para aprender, né? Mas o Emmanuel não só coloca os problemas, mas também sugere a solução, o que é muito bom para nós, né? Então ele começa dizendo, que é muito comum também, né? Não te queixes, trabalha. Então, em vez de ficar se queixando, continua trabalhando, faz a sua parte, certo? É isso que ele está falando, né? Não te irrites, silencia. Quem aqui se irrita? Todos nós, né? Em algum momento do dia, né, da semana, a gente se irrita com alguma coisa, né? Ou com alguém, ou com alguma situação, ou com o trânsito, ou com uma coisa que aconteceu, que não aconteceu do jeito que a gente pensava que ia acontecer, ou com alguém, né? O que ele fala? Não te irrites, não perca seu tempo, né?
se irritando desnecessariamente. Usa, tá certo? A caridade do silêncio. Diante de uma ofensa, silencia. Diante de um problema que aparece para te tirar o equilíbrio, silencie. Pensa mais um pouco, né? O próprio Emmanuel tem outra mensagem que ele diz assim, que problemas muito complexos que a gente não consegue solucionar, primeiro, entrega a Deus a solução e segundo, espera o tempo para que esses problemas se resolvam. Quando você não tem solução para um problema, deixa na mão de Deus, né? Não quer dizer que seja passivo, que você não vai fazer nada para melhorar a sua situação, claro que sim. Mas eu digo, o problema é demais de complexo. Você não tem a solução, já tentou de tudo, deixa para Deus. Deus vai resolver, porque Deus nos ama profundamente. Ele continua, não pares, segue adiante. Porque tem gente que para num problema e não consegue sair dele. Ou fica deitado na cama, não levanta mais, né, com depressão, ou então fica mentalmente paralisado, só pensando naquilo. Não, segue adiante. A vida é infinita. Segue adiante, não pare. Continue fazendo a sua parte aonde Deus te situou. Tá certo? Que as coisas vão se resolver. Não por milagre, mas pelo teu trabalho, né? Não discutas, demonstra. Então, em vez de ficar discutindo, faça assim, faça assado, faça daquele jeito, faça... Demonstra, começa a trabalhar, faz a sua parte, faz aquilo que te cabe, tá certo? Sem ficar discutindo. Alguém te pediu para levar uma coisa daqui para ali, pega essa coisa e leva daqui para ali, pronto, sem discutir, tá certo? Tenta superar essa questão que na verdade é nosso orgulho de querer achar que a gente sabe melhor que os outros, que sabe fazer melhor que os outros, né? Aplica a disciplina em nós mesmos, né? Apliquemos, né, a disciplina em nós mesmos, né? E a gente vai ver que as coisas vão se tornar mais fáceis e as pessoas vão ficar mais simpáticas a nós nessas situações. Não condenes, ampara. O que adianta condenar uma pessoa que já está sofrendo, que cometeu um erro, que já tropeçou, caiu, tá certo? Está caído na sarjeta, está com 1000 problemas. Você vai lá e vai falar, você é culpado, é isso, é aquilo, tá. Só vai jogar mais pedra na pessoa? Para quê? Para piorar a situação dela? Não, então tenta amparar a pessoa. Às vezes com uma prece, às vezes com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, qualquer coisa. Estenda a mão para a pessoa, tá certo? Ampare-a. Não critiques, abençoa. Né? Então, é similar ao não discutas, né? Ou não condenes, né? Não adianta ficar criticando, né? Só criticar por criticar, né? Se você não pode fazer nada, não critique. Se você pode, faça, ajude. Tá lá escrito, né? Demonstra ou trabalha, né? Não te queixes, trabalha, né? Mas se você não pode, abençoa. Pensa só simplesmente, faz uma prece mental abençoando aquela situação, tá certo? O Cristo nos ensinou muitas e muitas vezes, né? Que abençoar uma situação muitas vezes é desejar o bem daquela pessoa. Simplesmente isso. O nosso desejo interior tem força motriz no nosso pensamento e produz vibrações no campo magnético de onde a gente se situa. E aquelas pessoas vão se sintonizar com o nosso sincero desejo de fazer o bem. Por isso ele fala logo em seguida, fala auxiliando para o bem, não fala auxiliando para o mal. Né? Não tenta empurrar a situação ou a pessoa para o abismo, ao contrário, né? Puxe-a para que ela não caia mais. Né? Quem já está no abismo ou quem já caiu no abismo não necessita da nossa crítica nem da nossa condenação, necessita do nosso amor.
Uma coisa que a gente aprende lendo os livros da série de André Luiz, que eu recomendo demais, é que no abismo mais trevoso que eles encontram, eles tratam todas aquelas criaturas, por mais erros que tenham cometidos, como filhos de Deus, irmãos nossos, merecedores de todo o amparo divino como nós mesmos, tá certo? E é por isso que eles são espíritos superiores, porque eles sabem que aquela criatura caiu e nós também podemos cair como caímos no passado muitas vezes. Irmãos, amigas nos estenderam a mão na hora X e nos retiraram muitas vezes das trevas mesmo, das situações difíceis que a gente caiu inadvertidamente por erros, né, que a gente traz do nosso passado. Então ele vai concluindo dizendo: serve sem reclamar. Como eu disse, faz a sua parte sem reclamar. Contribua sem causar distúrbios no ambiente. Faça o melhor que possas. E se puder fazer um pouquinho mais ainda, faça também, né? Faça aquilo que mais traga felicidade para aquele que te pediu a tarefa, tá certo? Se você puder estender ainda mais a tua tarefa, trabalhe, né? Trabalhe sem cessar. Não te percas em palavras vazias, porque palavras, como eu disse, vazias não resolvem nada. O que resolve é a nossa ação diligente e precisa no campo do bem. Isso é que transforma as criaturas, né? E ele conclui dizendo que cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Por que em nome de Deus? Porque Deus é o diretor do universo. Ele sabe tudo o que acontece em todo o universo, não só na Terra, não só no nosso planeta, não só no nosso país, na nossa cidade, na nossa vida. Sabe tudo do universo. E sabe as coisas que devem acontecer ao seu tempo. A fruta amadurece a seu tempo. A árvore dá flores ao seu tempo. Os animais procriam ao seu tempo. A criação divina tem o seu tempo. O Sol gira, a Terra, né, gira em torno do Sol no seu tempo, né, 365 dias, né? Então tudo está devidamente regulado pelo tempo de Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós, tá certo? Para isso que nós tenhamos que ter fé em Deus, confiança e seguir adiante, como fala ali, sem esmorecer, caindo, tropeçando, levantando e seguindo adiante, que Deus nos amparará. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a semana que vem.